Boa tarde. Eu sou a Cris. O Bruno. Nós somos aqui do Espaço Céu, né? Idealizadores e terapeutas aqui do Espaço Céu. A partir desse encontro, né? Do nosso encontro, eu e Bruno, foi surgindo aos poucos o espaço, né? 2 terapeutas que tinham o sonho de trabalhar com as terapias, de criar um lugar onde as pessoas pudessem, através do autoconhecimento e também de terapias, né? Trazer esse crescimento, né? E encontrar um lugar também para cuidar da parte espiritual. Eu venho nessa jornada de muitos anos. Fiz o curso de filosofia e depois fui fazendo vários cursos terapêuticos. E uma grande guinada na minha vida foi a partir da pandemia, quando eu decidi trabalhar exclusivamente com terapia, né? Eu tive outros comércios, outros trabalhos, e essa imersão numa vivência terapêutica, veio o sonho de construir um espaço terapêutico que tratasse, como a Cris falou, né, da parte tanto espiritual quanto da melhora comportamental, emocional. E a terapia holística, ela usa, não, hoje é chamado de terapias complementares, né? Antigamente dava-se o nome como alternativa, e não se deve ser encarada em relação aos tratamentos da medicina como algo alternativo à medicina, e sim complementar à medicina, né? Então, trabalha principalmente o âmbito psicossomático, né? A ideia de que tudo que se manifesta no corpo ao mesmo tempo se manifesta na parte psíquica, na parte que envolve questões emocionais, energéticas, encarar o ser humano de uma forma integral, né? Não sendo apenas uma máquina, corpo, que deve, né, ser ajustado a nível de combater sintomas. A gente tem que ir na origem das questões que estão sendo somatizadas e, invariavelmente, essa origem é a parte psíquica, né? As emoções, os pensamentos recorrentes, os traumas, as crenças, né? E quando a gente fala espiritual também, não significa religiosa. É a espiritualidade enquanto conexão com você mesmo, com a sua interioridade, com a sua verdade interior, conexão com a vida, e a vida no sentido da própria natureza, porque o mundo contemporâneo meio que separou o que é natureza do que é humano, e a gente acha que nós estamos na natureza, né? E nós somos natureza. Então essa conexão com o que é natural é também espiritualidade, no sentido amplo. E a conexão com uma transcendência, né? com um sentido maior para toda esse grande jogo cósmico que é a vida, né? Os hindus chamavam de Mahalila, a grande brincadeira de Deus. Então a gente se conectar com esse sentido maior da vida.
haja uma transformação, uma cura em qualquer sentido da nossa vida, é preciso que a gente olhe para si mesmo, né? Que essa cura ela acontece a partir de nós. Nós seguimos um pensamento, uma crença, de que todas as pessoas já possuem todos os recursos necessários nela mesma, né? A única possibilidade de cura na sua essência é a autocura. O corpo se regenera, o corpo produz constantemente uma homeostase, né? Seja a nível físico como a nível psíquico, né? Então, a terapia, no nosso ver, a terapia holística, é uma motivação para que a pessoa busque os recursos interiores dessa autocura, né? Não somos nós que curamos, né? É a própria pessoa quando ela acessa esses recursos, que muitas vezes, tanto os traumas, tanto as limitações estão inconscientes, quanto os recursos muitas vezes estão inconscientes, né? Primeiro a gente tem que entender que a cura não é algo definitivo, porque nós estamos sempre em fluxo, sempre em movimento exterior e interior, né? Então há sempre questões que vão se apresentar para a gente dar conta delas, né? A vida nos apresenta estímulos que a gente nos provoca interiormente, né? Uma perda de alguém, uma mudança de cidade, ou um encontro com alguém, um novo relacionamento, seja o que for, a vida nos estimula a responder. Então sempre haverá algo a se transformar dentro de nós e consequentemente fora, né? Agora nós acreditamos que o fora é reflexo de como está dentro. Então a pessoa, sabendo fazer essa gestão interior, ela consegue melhorar o seu exterior, né, o andamento da sua vida. Das criações que nós fizemos junto é o que a gente chama de jornada da purificação, né? A Cris quer falar da jornada? A jornada da purificação é um protocolo, né, visando a limpeza dos 4 corpos, né, como a gente citou, tratando o ser como um ser integral, sempre, né, que é os princípios, que é a base da terapia holística. E aí a jornada ela inclui, a gente inicia, o Bruno é astrólogo, eu estou aqui estudando, e a gente inicia com o mapa astral. A astrologia é um procedimento milenar usado pela humanidade. Há relatos de há mais de 10 mil anos, em povos de latitudes diferentes, em épocas diferentes da humanidade. Um conhecimento que é usado como uma ferramenta psicológica, uma ferramenta de autoconhecimento. Nós aqui do Espaço Céu integramos a astrologia dentro do processo terapêutico. Ela é, na nossa jornada terapêutica, após a anamnese, é o primeiro procedimento, né, onde a gente, junto com a pessoa, faz esse mergulho no mapa da nossa alma, como nós funcionamos, né? Eu costumo dizer que a astrologia não determina quem nós somos. Ela apenas traz o nosso programa operacional, nosso Windows interno, que a gente, através
desse conhecimento, nós podemos entender as nossas limitações, as nossas necessidades e também as nossas habilidades, os nossos potenciais, né? A astrologia, ela é um DNA, né? Um carimbo da nossa individuação, da nossa originalidade. Cada um é único, né? E a gente nasceu a partir do momento que os astros, na sua dança cósmica, tocando a música das esferas, tocou a nossa música. É como se abrisse um portal aonde, por ressonância, nós somos atraídos para fazer a jornada terrena, né? A nossa alma já existia em algum lugar. Quando as conjunções astrais tocou a nossa música, nós fomos atraídos para nascer aqui. Dentro dessa concepção, a astrologia ela nos coloca dentro de um universo muito maior, que é vivo, que é autoconsciente, né? E nós, como parte dessa grande mente cósmica, usamos a astrologia para identificar justamente nossos potenciais, nossas forças, nossos desafios, dentro de um processo evolutivo que acreditamos que tudo no universo, tudo que está manifestado evolui, e nós evoluímos junto com o cosmos. E temos que identificar os nossos propósitos, as nossas habilidades, os nossos talentos, as nossas preferências, né, necessidades, seja na área afetiva, na área de relacionamento, e tudo isso é revelado através do mapa astral. E aí nessa jornada, são mais de 24 terapias, né? A gente inicia pelo mapa astral, fazendo uma ficha de anamnese, uma entrevista, onde a gente identifica, e aí a gente passa a aplicar as outras terapias, né? O IP é a integração psicossomática energética. É uma terapia que foi criada, inspirada em outras terapias, né? Nós chegamos ao IP. Ele visa tratar traumas, crenças limitantes, questões inconscientes, né? Que através de gatilhos nos fazem ter uma reação emocional que pode ser prejudicial à nossa vida diária, né? À nossa convivência. Os traumas são questões que ficam como fantasmas, né? E através de gatilhos são acessadas, fazendo com que a gente tenha essas reações emocionais. Tratando essas questões, a gente consegue ter uma vida mais leve, né, e liberta. Durante esse processo terapêutico, o cliente ele fica sob estímulos sonoros e visuais, sons bilaterais, binaurais e estímulos visuais que fazem um movimento lateral, estimulando o funcionamento dos dois lados do cérebro. E esse movimento visual bilateral é o mesmo movimento que é feito durante o sono REM, né? Que é o momento em que o cérebro consegue processar as memórias, né? Durante o sono REM. Então, nesse trabalho, nesse movimento, é possível que o cérebro consiga reprocessar essas memórias traumáticas, dessensibilizando, né? Tirando essa carga emocional, conseguindo organizar essas memórias. A cerimônia na pirâmide orgônica, ela é ao mesmo tempo uma cerimônia espiritual e terapêutica.
como a proposta do próprio Espaço-Céu. Nessa cerimônia, nós usamos a pirâmide orgônica como uma antena, um instrumento que facilita a conexão com os planos superiores de consciência e com egrégoras, né, superiores, para purificar e harmonizar todas as egrégoras da quais nós integramos. Chamamos egrégora a ideia de um campo, né, aonde todas as partes, todos aqueles que compõem esse campo, eles se auto-influenciam, né, de forma não local, instantânea, o tempo todo. Um dos campos mais fortes a nos influenciar é o campo familiar, né? Nas palavras de Rupert Sheldrake, um biólogo da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, ele chama de campos morfos genéticos. Então essas egrégoras, esses campos morfos genéticos, o tempo inteiro estão nos influenciando. E essa cerimônia, ela é feita para purificar e harmonizar o nosso ser, né, com esses campos. A pirâmide, ela funciona como uma antena, como foi falado. A pirâmide, ela tem as proporções da grande pirâmide de Quéops, no Egito, né? E ela é feita de material orgânico. Criada esse conceito por Wilhelm Reich, né, que criou a caixa orgânica. Então é uma série de materiais que formam as paredes, no caso de Reich, de uma caixa, né, em forma de um cubo. No nosso caso, nós usamos o mesmo material, porém na forma de uma pirâmide tridimensional, onde a pessoa entra dentro da pirâmide, né? Uma das faces da pirâmide ela é como uma porta, né, que desce, a pessoa entra na pirâmide e ali, ela deitada ou sentada, né, em relaxamento, ela vai participar da cerimônia. Durante essa cerimônia, utilizamos orações, decretos, música, meditação guiada, né? Processos que nos levem a conscientizar e liberar amarras, aquilo que nos prende, crenças limitantes, né? Entre aspas, a gente chamamos maldições transgeracionais, né? Miasmas, tudo aquilo que está, em grande maioria, inconscientemente, né, nos limitando, fazendo com que a gente não trabalhe no nosso potencial máximo de realização, né, encontrando o que poderíamos chamar de nossa melhor versão. O Reiki é uma terapia holística, né? Portanto, ele visa equilibrar, limpar, energizar e harmonizar os 4 corpos: físico, mental, emocional e energético. Ela é feita através da imposição das mãos. Nessa terapia, o terapeuta se coloca como um canal, canalizando e enviando, transmitindo ao cliente a energia universal, que é uma energia inteligente, e ela vai fazer exatamente o que é preciso no corpo, né? Trabalhando as energias e esse equilíbrio de acordo com a necessidade do cliente. Junto com o Reiki são aplicadas mais 9 ferramentas e técnicas terapêuticas. Ele é feito na cama orgânica, que já é por si uma terapia. A cama, ela é feita de orgônio, né, que é energia vital. O orgônio, ele atrai, acumula e irradia a energia vital, que é fonte de vida e saúde, revitalizando esses 4 corpos.
utilizamos também o emissor fotônico, que faz a cromoterapia e emite frequências de pulsação de luz. O Brain Machine, que por meio de impulsos luminosos sonoros altera as ondas cerebrais, produzindo relaxamento. O Neurotron, que é um aparelho que através de vibrações eletromagnéticas estimula os neurônios e o sistema nervoso, reativando, descansando e vitalizando esses neurônios, equilibrando também os impulsos nervosos e as conexões cerebrais. O Kenko Bio, ele cura a síndrome da carência magnética. O fato de a gente ficar muito tempo calçado, né, tá sempre na cidade grande, ter pouco contato com a terra, ficar pouco tempo descalço, às vezes nem ficar, né, a gente vai acumulando a energia estática. O Kenko Bio, ele emite ondas eletromagnéticas que melhoram a circulação sanguínea, revitalizam as células, eliminam as dores musculares, dá uma melhora na imunidade, né? Melhorando o organismo em geral. O aparelho Zapper é um gerador de sinais, um emissor psicotrônico. Ele é ligado à cama e ele emite uma frequência de 528 Hz que ativa e harmoniza o chakra cardíaco, repara o DNA. Essa frequência é considerada a frequência do amor e dos milagres. Através de fios de cobre e de prata que estão em toda a cama, em toda a extensão da cama, essa frequência é transmitida ao cliente. O Sound Healing, que são estímulos sonoros, através de meditações guiadas, frequências sonoras, sons bilaterais, o cliente fica com fone de ouvido e durante toda a sessão ele fica sob esses estímulos sonoros. A aromaterapia, que também acontece durante toda a sessão, com óleos essenciais, escolhidos, né, personalizados para o cliente de acordo com a proposta e o direcionamento terapêutico. Sabedoria. A partir de se conhecer, né, a gente consegue lidar melhor com as situações. Esse é o aprendizado. Quando um gatilho acontece, quando essa emoção, quando esse sentimento me toma, e a partir disso, ao invés de reagir com ele, né, a gente conseguir agir a partir dele, né? O autoconhecimento é a chave.